estufa e o aquecimento global. O efeito estufa é algo natural. Ele é necessário para a vida na Terra. Por quê? O Sol, ele vai fazer radiação luminosa que vai chegar aqui na Terra. Durante a noite não é recebida então essa iluminação do Sol. Então, a noite iria congelar se não fosse esse efeito estufa natural. Ele mantém essa radiação solar aqui no nosso planeta, então o calor fica aqui. É uma regulação da temperatura do nosso planeta, o efeito estufa. Então, ele é natural e extremamente necessário à vida. Enquanto que, quando esse efeito estufa é intensificado, o que significa isso? Quando há muitos gases na atmosfera que impedem, então, essa parte da radiação solar ir embora, tá? Ele está impedindo essa parte, está fazendo com que a radiação solar fique mais tempo, então, aqui, que fique mais calor, tá? Na superfície aqui, então, da Terra. Então, isso vai se tornar o aquecimento global. O efeito estufa é algo natural, extremamente necessário à vida, enquanto que o aquecimento global é algo provocado pelo homem e pode causar alguns desastres. A gente vai poder estudar isso aqui agora, tá? Continuando. Quem são, então, esses gases do efeito estufa? É o CO2. O CO2, ó, essas nomenclaturas desse lado aqui são a nomenclatura química, tá? Não se assustem, que eu vou explicar cada uma delas. O CO2 é o gás carbônico, tá? Ou dióxido de carbono, tanto faz. Esses dois nomes significa que é o CO2. CH4, gás metano, NO2, óxido nitroso. CFCs são os compostos clorofluorcarbonos. E O3 seria o gás ozônio. Isso aqui são os principais gases do efeito estufa, tá? E eles que são responsáveis por a radiação solar entrar e continuar aqui. Parte dela vai embora, porém alguma parte fica aqui, ó, na Terra, mantendo a temperatura, tanto no dia quanto de noite. O efeito estufa é um processo natural, como já falei para vocês, de regulação da temperatura da Terra, que é intensificado pela ação humana, causando aumento da temperatura do planeta. Quando esse efeito estufa é intensificado, quando aumenta o efeito estufa, já estou falando de algo que não é mais natural. Eu estou falando do aquecimento global. Saber a diferença entre eles é extremamente importante. Então, o que poderia deixar mais intensificado esse efeito estufa? O que poderia causar esse aquecimento global? São as fontes de emissão, tá, desses gases. Que fontes de emissão são essas? As queimadas, processos industriais, combustíveis fósseis, a agropecuária. A agropecuária, principalmente quando eu falo do gado, tá bom? Que tem bastante emissão do metano, ok? Continuando. Aqui nesse desenho, a gente pode visualizar essa produção de gás cada vez maior, onde? Nas queimadas, no desmatamento, nesse CFC. CFC são produtos que podem ser encontrados em aerosóis, sabe? Desodorante, ou então gás refrigerantes. Aquele gás que coloca na geladeira também pode conter CFCs, principalmente as geladeiras mais antigas. Também na queima, né, da gasolina ou qualquer produto derivado do petróleo, etanol, também vai lançar mais gases para a atmosfera. E os processos industriais que também lançam mais gases para a atmosfera. Então, quanto mais gases vão lançar, essa radiação do Sol vai ser absorvida e vai voltar. Pouco vai ser escapado. Pouco vai ter essa reflexão. Então, cada vez vai ficar mais quente aqui na superfície terrestre. E o que acontece com o mundo se ninguém parar de emitir esses gases estufa? O que pode acontecer? Vários cientistas estão fazendo previsões, e nesse caso dessa figura, para até o ano de 2100. Eles acreditam e têm comprovações científicas do degelo do Ártico, que é o derretimento do gelo, tá? No verão, por exemplo, poderia ser de 43% e 94% até 2100, o ano 2100. Ou seja, esse gelo aqui, lá, iria ser então derretido. A temperatura estaria tão alta que iria derreter esse gelo que está ali. O que pode acontecer com esse gelo derreter? A perda quase completa da cobertura do gelo da Groenlândia faria os mares subirem para além de 7 metros. Gente, todo mundo que mora no litoral, todas as cidades litorâneas,
Isso seria uma média, não significa que toda cidade vai ter 7 metros a mais de mar, não é isso, é uma média. Alguns lugares vão ter só 1 metro a mais, meio metro, enquanto outros podem ter até 20 metros a mais de mar, ou seja, o mar iria cobrir parte das cidades litorâneas. Esse é um problema mundial, todo mundo ia sofrer com isso. A questão da temperatura, até 2100, que aumentaria 4,8 graus Celsius, tá bom? Ou desse aumento que seria de 2,6, que é normal, que já é previsto, se continuar emitindo bastante gás de efeito estufa, como estamos emitindo atualmente, vai chegar a um aumento maior ainda, de 4,8. O que isso pode acontecer? Iniciaria o processo de desertificação da caatinga, bioma já ameaçado de extinção. Ou seja, ia ficar muito mais quente e a nossa caatinga aqui, ó, ia ficar o quê? Ameaçada de extinção. A vida ali seria, então, ameaçada por causa desse aumento da temperatura. Como eu falei, o nível do mar poderia se elevar e partes das cidades litorâneas poderiam ser prejudicadas. Inclusive aqui, né, o Rio de Janeiro estaria ameaçada por constantes inundações. Já temos vários problemas, mas inundações não seria legal, né, galera? Então, vamos lá. O aquecimento global. O aumento da temperatura média do planeta ao longo dos anos. Isso seria, então, o nosso conceito. Principal causa disso é quando o efeito estufa é então intensificado e agravado porque a gente está emitindo cada vez mais gases na atmosfera. Esses gases são por atividades antrópicas, são atividades que o homem provoca, tá bom? O período pós-revolução industrial, por exemplo, foi uma atividade antrópica, tá? Que aumentou muito a temperatura no planeta. Por exemplo, antes não existia a indústria, depois da Revolução Industrial, onde a indústria começou a ser cada vez mais ampla, aumentou então esses processos industriais, teve um aumento de temperatura de 0,7 graus Celsius, tá? Isso é uma verdade, isso realmente aconteceu. Há discordância a respeito da existência ou não do aquecimento global. Existe gente que não concorda com isso, porém há muitas evidências do que isso é verdade, como por exemplo aqui, ó, depois da Revolução Industrial, o aumento da temperatura. As queimadas de poluição, desmatamento, tudo isso provoca também o aquecimento global, que é o quê? Principalmente dióxido de carbono, gás metano, óxido de nitrogênio, são os gases principais que estão sendo lançados e têm uma concentração maior por causa das nossas atividades e por isso aumenta o aquecimento global. Quais seriam os efeitos? Vamos lá repetir, você já sabe, né, alguns, mas vamos falar de novo. O degelo das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, aumento da temperatura, menor disponibilidade de água no planeta se está mais quente, ou seja, a água vai evaporar mais, vai ter lugares que vão ficar mais desérticos, tá? Então vai diminuir essa disponibilidade de água que a gente tem. Não vai acabar a água no mundo, não é isso, tá, gente? Mas a disponibilidade da água doce, do lugar onde você está, pode sim diminuir. Maior ocorrência dos períodos de seca, ou seja, vai ter mais períodos de seca porque a temperatura é maior. Redução da oferta de recursos naturais, tá? Aumentou a temperatura, várias coisas, várias plantações, por exemplo, não podem nem suportar uma temperatura maior. Então, algumas plantações vão ficar comprometidas e a produção também de vários produtos, né? Por exemplo, de maçãs, de uva, de vários produtos que precisam de uma região mais fria, pode não mais acontecer. E também o desequilíbrio ecológico. Então, o que a gente pode fazer? O que é necessário fazer? O reflorestamento é uma opção, tá? De como reter esses gases que estão na atmosfera. Por quê? A planta, né, as árvores, no modo geral, elas fazem fotossíntese. Elas convertem esse CO2 que está na atmosfera, que é um dos culpados do efeito estufa, nesse aumento de CO2, em o quê? Em biomassa, na matéria orgânica dela. Ou seja, quando a planta está crescendo, ela pega o CO2 que está na atmosfera e incorpora no desenvolvimento dela. O carbono, ela pega da atmosfera, que estava no CO2, e coloca o carbono na sua biomassa, tá bom? Então, há uma retirada então desse CO2 da atmosfera e possivelmente estaríamos reduzindo esses efeitos do aquecimento global.
Outra coisa importante é a troca dessas fontes de energia. Nós temos as fontes de energias não renováveis e renováveis. As não renováveis são representadas pelo petróleo, nuclear, gás natural, carvão, ou seja, é uma produção disso e ela não volta, ela não é cíclica. Então, por isso que a gente fala não renovável. Esse petróleo a gente está extraindo, então esse carbono que estava antes aprisionado aqui, ó, ele está sendo lançado agora para a atmosfera, que a gente, quando pega o petróleo, transforma em gasolina e queima essa gasolina no carro, essa gasolina queimada vai virar gás que vai voltar para a atmosfera. Antes não estava na atmosfera, então não ia provocar aquecimento global. Agora está. Então, para poder diminuir esses efeitos, diminuir essas emissões de gases, é necessário transformar várias essas fontes energéticas, substituir no nosso dia a dia por fontes de energias renováveis, como, por exemplo, utilizar energia solar. Sabe aqueles painéis solares que várias pessoas estão colocando em casa? Seria uma forma, porque aí a gente estaria tendo energia, só que não estaríamos emitindo CO2, nenhum tipo de gás. Das ondas, das marés, pelo vento também, energia eólica, energia hidráulica, como é muito utilizada também no Brasil, questão da biomassa, a geotérmica, tá? Então, a gente vai ter diferença entre a não renovável, que pode poluir cada vez mais a nossa atmosfera, e as energias renováveis, que ela é uma opção para diminuir a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. O que mais podemos fazer, então, para diminuir isso? São pequenas atitudes, alimentação, evitar o desperdício, evitar o uso de descartáveis, tá? Caminhadas, fazer caminhada e não ficar pegando o carro para ir na esquina, por exemplo. É uma boa alimentação, né? Em vez de comer muita carne, por exemplo, comer mais frutas, legumes, porque a gente sabe que a agropecuária é um dos grandes emissores de metano, que também comprometem o aquecimento global, né? Que tem mais metano, mais gás, mais vai aquecer. Reduzir nosso consumo de energia em casa, ter trocas de não ficar comprando muitas roupas, vamos começar a compartilhar nossos produtos, porque a gente vai se a gente compartilha o que a gente tem, não vai precisar ficar sempre produzindo cada vez mais, então a indústria não precisa fazer cada vez mais, e sim haver uma compartilhação de produtos que a gente possa ter. E também uma destinação do lixo corretamente, e além disso, reduzir a quantidade de lixo. Quando eu reduzo o meu descartável, eu reduzo muito o meu lixo, e entre outras coisas que a gente pode fazer também. Em relação à água, por exemplo, a gente utiliza muita água para produzir de tudo, tá? Então é muito importante a gente pensar no aquecimento global, pensar nessa disponibilidade de água para a gente e como que a gente pode tentar reduzir essa catástrofe. Quando eu produzo 1 quilo de carne, é gasto 17.100 litros de água para 1 quilo de carne. É gasto muita água para se produzir a carne. Então, quando você escolhe alimentos mais saudáveis, você acaba tendo uma consciência ambiental e reduzindo, então, o seu impacto ambiental, a sua pegada hídrica, por exemplo. Muito obrigada. Até a próxima aula.